Os Salmos revelam o Messias e seu reino. O mesmo rei Davi escreveu diversos salmos, e muitos deles proféticos. Alguns viemos a entender apenas nos últimos dias. Lembra de quando dissemos que, segundo a indicação da profecia do Éden, seria necessário uma grande remissão de pecados para a glória futura da terra? Nos Salmos temos grandes indicações disso. Parte dos Salmos falam das promessas gloriosas, alguns outros, da angústia da remissão. Porque se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Salmos 2, 1-3. São muitos detalhes reveladores no Salmo 2, e para não escapar nenhum fato, vamos comentar pouco a pouco. Como está escrito que ele é o ungido de Deus, sabemos que é o homem da promessa. Algo novo e interessante surge nos 3 primeiros versos. Os gentios, povos, reis da terra, governadores, seriam contrários à dominação do ungido de Deus escolhido desde o Éden. Romper as ataduras e sacudir as cordas, quer dizer não se deixar dominar. O curioso é que sabemos que esse homem terá o trabalho de reinar sobre toda a terra, como já vimos, mas, mesmo assim, Davi, por revelação divina, nos diz que naqueles dias todos os reis da terra serão contra ele. Por que será? Primeiramente porque o dono atual desse mundo influencia as nações, e como é dito que ele feriria o calcanhar do Salvador, não é algo tão surpreendente. Após isso, podemos pensar o quão difícil será para os que são acostumados a dominar, cederem a obediência a outro. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei, sobre o meu santo monte de Sião. Salmos 2, 4-6. Aqui algo muito importante surge. O rei escolhido por Deus teria sua sede real no Monte Sião. O local escolhido é na cidade de Jerusalém, tomada pelo rei Davi dos Jebuseus, lugar onde o rei comprou a eira de Araúna, e ali anos depois, Salomão construiu o templo, e onde eram feitos os sacrifícios diários. Em Jerusalém estava o trono de Davi. Então aqui percebemos que a mesma cidade nunca foi esquecido por Deus, e por diversas vezes nas Escrituras, vemos quanto Deus ama a sua capital. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2, 7. Como poderia o futuro rei ser filho de Davi, e também ser chamado filho gerado por Deus? Aparentemente parece uma contradição. Atos capítulo 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Atos capítulo 2, 35. Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Atos capítulo 2, 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que é esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nos versos a seguir do capítulo 2, podemos observar a harmonia com as promessas anteriores. Os juízes e reis da terra se obrigarão a aprender, ou seja, toda a terra será abençoada, e aprenderá com o escolhido de Deus. Apesar do início conturbado não se deixando instruir, no fim o reino andará para frente, e serão benditos todos aqueles que confiarem no rei. No Salmo 8, encontramos algumas palavras que nos chamam a atenção, e não porque vemos uma referência semelhante na carta aos Hebreus do Novo Testamento, e sim, porque seguindo nossa linha de raciocínio, temos algumas promessas iguais às que já vimos, só que em outras palavras. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Salmos 8, 3-5. Em belas palavras poéticas, Davi questiona algo que realmente é muito verdadeiro, porque Deus o Todo-Poderoso deveria se lembrar dos homens mortais, dos quais o patriarca entregou seu reino ao inimigo? Nosso Pai misericordioso tinha esse plano.
providenciando alguém que seria criado pouco menor do que os anjos, e quando pensamos nisso, percebemos que ele seria homem como nós, pois nos homens somos pouco menores que os anjos também, porém, esse homem seria diferente, e sua obra o consolidaria como Messias. E lembrando das promessas a Abraão e Judá, Davi nos diz também que ele será dominador de toda a terra, e a ele seria dada toda honra e glória. E na sequência dos Salmos, reparemos no 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e, contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Salmos 15, 1-5. Nesse salmo não há nada claro sobre o homem que seria levantado por Deus para desfazer o pecado cometido por Adão. Porém, como estamos em uma linha de raciocínio que nos levará à revelação do reino escolhido por Deus, podemos observar promessas com o nome de Santo Monte Sião, nos remetendo a algo que já vimos no Salmo 2, quando é mencionado um tabernáculo, e que haverá condições para habitar nele, descobrimos que não são todos os homens que adentrarão ao futuro reino em Sião. Lembrando que Davi está falando de um futuro tornando as palavras proféticas, e nesse salmo, são impostas algumas condições, tanto para eu, quanto para você que está vendo, quanto para qualquer um que queira alcançar a glória futura. São conselhos para nos adequarmos às exigências de Deus. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos, comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter. Viva a sua alma. Salmos 22 e 26-29. O Salmo 22 também pode ser considerado profético, tendo relação com a glória futura da terra, pois afirma claramente que todos os limites da terra se lembrarão, e todas as famílias adorarão ao Senhor, nos remetendo mais uma vez a antigas promessas. Podemos observar nesse salmo um detalhe novo e interessante, quando diz que todos que descem ao pó da terra se prostrarão perante ele. Como está minúsculo, podemos imaginar que será perante o ungido de Deus. Sendo assim, ele terá autoridade para julgar todos os homens, até mesmo os que descem ao pó da terra, os mortos. Pode ser uma referencia figurada, porém, no contexto, esse salmo não figura a profecia, ela é bem declarada. Então podemos imaginar que todos que já passaram pela terra terão de prestar reverência ao escolhido de Deus. Isso nos faz lembrar de algo. Vejamos os versos a seguir. João capítulo 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O Salmo 23 talvez seja o mais famoso dentre os salmos, e é de costume os cristãos terem em suas paredes quadros com sua citação. Porém, se observarmos os detalhes, veremos coisas interessantes nele, como no primeiro verso que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Vários dos salmos são conselhos e meditações, como o primeiro que nos aconselha a não permanecer na roda dos escarnecedores. Esse Salmo 23 pode ser entendido como uma meditação, mas podemos observar que vários salmos anteriores falam do futuro. Notamos agora que uma palavra no primeiro verso apontam para o futuro também. Então meditamos o seguinte: dentre todos os homens de Deus que passaram pela terra, ou sua atual igreja, nada nunca faltou a ninguém? Pelo contrário, mesmo Deus nos dando saúde para o sustento, o caráter cristão e a fé vêm de situações difíceis e provações.
Tendo isso em mente, podemos interpretar esse verso como algo que aponta para um futuro, onde realmente nada faltará, e se compararmos com o Éden, vemos que no paraíso antes do pecado nada faltava, e se Deus tem algo igual preparado para o futuro, certamente nada faltará a nenhum homem que o alcança-lo. Em sua sequência nesse mesmo salmo, podemos entender que transitaremos por um mundo belo e calmo, seguiremos a justiça, que não temeremos mais nenhum dos nossos inimigos, e que a bondade e misericórdia sempre estará conosco. Interessante notarmos também quando é dito: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos 23, 5. Essa é uma referência também ao ungido de Deus, que acabaria com todos seus inimigos, nos remetendo ao Salmo 2, do qual falamos anteriormente. Nesse ponto, somente o escolhido de Deus será ungido na profecia que estamos estudando. O salmo que falaremos a seguir é o 47. Esse salmo é outro com promessas para o futuro, e semelhante aos outros que vimos, relata um poderoso rei na terra. Grande sobre todo o planeta, nos lembrando da promessa de Deus, que escolheu um tempo para o reino perfeito, e elegeu o rei. O primeiro verso diz: batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Salmos 47, 1. Essa introdução do salmo em questão chama a atenção pelo contexto, que no geral aclama o reino futuro. Sendo assim, podemos ver que todos os povos novamente são mencionados, glorificando o rei escolhido por Deus, e no seu restante, são reforçadas as promessas que vimos anteriormente. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Selá. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Salmos 47, 2-9. Quando estudamos o tema do Messias desde o início das Escrituras, podemos entender facilmente as expressões que dizem Senhor Altíssimo e Rei Grande sobre toda a terra, não confundindo com o pensamento de que um outro tipo de Deus viria à terra, em forma de homem. É importante mencionar isso devido a várias doutrinas estranhas que surgiram no quarto século. Como os profetas não conheciam o Messias, naturalmente ambos o mencionavam associando à imagem de Deus, por revelação do Espírito Santo. Eles o enxergavam como aquele que ganhou o título, podendo ser chamado Filho de Deus. Assim, em suas profecias, revelavam o caráter do Messias, que seria diferente de todos, louvando a Deus por isso. O Salmo 48 novamente reforça o fato de que a sede desse reino será toda uma cidade, e reforça que será aquela que possui o Monte Sião, claramente falando de Jerusalém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmos 48, 1 e 2. Mateus capítulo 5, 35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O Salmo 72 é um dos mais belos poemas proféticos. Em suma, todo seu conteúdo relata detalhes do futuro que já vimos nesse fascículo. O 89 renova com belas palavras a promessa feita a Davi, que sua descendência seria estabelecida para sempre, mesmo que sua casa viesse a pecar. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros, justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Salmos 72, 1-5.
A minha benignidade lhe guardarei, para sempre, e o meu conserto lhe será firme, e conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono, como os dias do céu. Salmos 89, 28 e 29. Ainda não chegamos no fim dos Salmos. Dentre os últimos desse estudo, temos o Salmo 110. Esse salmo nos informa coisas novas a respeito da promessa futura. Já no primeiro versículo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmos 110, 1. Verso que é repetido no Novo Testamento. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios tudo, encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países. Muito desse salmo nós já conseguimos entender devido a tudo que estudamos até aqui. Porém, outra novidade surge. O Redentor, além de rei, profeta, também seria um sacerdote. À primeira vista, essa informação contradiz a promessa do sacerdócio levítico. Porém, próprio Deus o ungirá um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mesmo o Salvador tendo sido escolhido da tribo de Judá. Claramente temos a informação de uma alteração no sacerdócio, mais uma vez lembrando que o salmo não usa de figuração, terá de se cumprir literalmente. É importante lembrarmos novamente que o ungido antes de reinar guerreará contra os reis da terra, e segundo essa profecia, haverá uma grande mortandade, escrita aqui de uma forma mais terrível do que no Salmo 2. Essa questão também é lembrada no famoso Salmo 91, quando diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Salmos 91, 7 e 8. Que venha esse reino que tanto esperamos, uma vez que o Salvador já veio, e virá novamente.